Meu nome é Amanda, e sou o tipo de pessoa que sempre toma muito cuidado com seus pertences. Foi por isso que fiquei tão irritada quando percebi que tinha perdido minha pulseira favorita, um presente da minha avó. Passei dias revirando a casa em busca dela, mas nada. Olhei em todos os cantos, debaixo de móveis, nas gavetas e até no carro. A pulseira simplesmente havia desaparecido. Com o tempo, acabei aceitando a perda e pensando que talvez tivesse caído na rua ou em algum lugar fora de casa. Porém, algumas semanas depois, algo muito estranho aconteceu. Certa noite, enquanto assistia TV, ouvi um som metálico vindo do meu quarto. Era como se algo tivesse caído no chão. Não liguei muito na hora, imaginando que fosse apenas um objeto comum. No entanto, no dia seguinte, encontrei minha pulseira no centro do quarto. A mesma pulseira que eu tinha procurado incansavelmente e desistido de encontrar. A princípio, achei que pudesse ter caído de algum lugar, mas o que me intrigava era que eu morava sozinha. Quem teria colocado a pulseira ali? Nos dias seguintes, outros objetos começaram a desaparecer. Minhas chaves, fones de ouvido e até uma caneta. Sempre que sumiam, acabava encontrando-os em lugares estranhos, como embaixo da cama ou dentro de gavetas que eu não abria há meses. A sensação de estar sendo observada começou a me incomodar. Toda vez que eu me deitava, sentia o quarto mais frio do que o normal. E o padrão continuava. Os objetos sumiam e reapareciam em lugares incomuns. A pulseira, no entanto, permanecia no mesmo lugar, o que só aumentava o mistério. Numa noite, fui acordada por um som alto, como se algo tivesse caído no chão, vindo do quarto de hóspedes. Meu coração disparou, mas decidi verificar o que estava acontecendo. Peguei meu celular e, usando a lanterna, fui até o quarto. Ao abrir a porta, senti uma estranha corrente de ar frio, e o ambiente estava pesado, como se algo invisível estivesse ali. No chão, vi uma pilha de objetos, meus fones de ouvido, um brinco que eu tinha perdido, e até a caneta que desaparecera há semanas. Parecia que todos os itens sumidos estavam ali, empilhados de maneira estranha, como se alguém os tivesse deixado para mim. Antes que eu pudesse processar, senti um calafrio na espinha. Iluminei o chão com a lanterna e vi algo que me deixou paralisada. Pegadas de lama, começando exatamente onde a pilha de objetos estava. As pegadas iam em direção à sala, como se alguém, ou algo, tivesse caminhado por ali recentemente. Sem conseguir pensar direito, segui as pegadas de lama com a lanterna do celular, meu corpo tremendo de medo. As marcas no chão iam até a sala de estar e, estranhamente, paravam exatamente em frente ao sofá, o mesmo onde eu estava sentada quando ouvi o som da pulseira pela primeira vez. O ar ali parecia mais pesado, e minha respiração ficou curta. Me aproximei com cuidado, iluminando o sofá. Não havia ninguém visível, mas a sensação de que algo estava sentado ali, esperando, era palpável. De repente, senti um peso na minha mão e olhei para baixo. A pulseira, que eu estava segurando o tempo todo, caiu sozinha, como se tivesse sido arrancada de mim. Fiquei parada, congelada, e então me afastei devagar, sem fazer barulho. A partir daquela noite, os objetos continuaram a desaparecer, mas eu nunca mais procurei por eles. Algo, ou alguém, parecia estar controlando o que voltava para mim, e eu preferi não descobrir quem ou o que estava por trás disso. Meu nome é Gabriel, e trabalho como zelador em um prédio comercial há alguns anos. Normalmente, as noites de trabalho são tranquilas, sem muita agitação. Limpo aqui, conserto ali, e o turno passa sem grandes surpresas. Mas, há alguns meses, uma coisa estranha aconteceu e deu início a uma sequência de eventos que até hoje não consigo explicar. Tudo começou de maneira simples. Uma chave, que eu usava para trancar as portas do prédio, desapareceu. Procurei por ela em todos os lugares possíveis, gavetas, bolsos, armários, mas não encontrei. Naquele momento, achei que tivesse perdido em algum lugar sem perceber. Não dei muita importância. Afinal, uma chave pode sumir de vez em quando, certo? Após a chave desaparecer, achei que fosse apenas um deslize meu. Porém, o que aconteceu em seguida me fez começar a questionar isso. Pequenos objetos do meu dia a dia também começaram a sumir. Primeiro, foi meu relógio de pulso, depois o caderno onde anotava as tarefas do turno e, por fim, minha lanterna. No início, pensei que estava distraído, deixando os itens em lugares estranhos sem perceber. Mas a parte mais perturbadora era que todos esses objetos reapareciam dias depois, em locais improváveis. Minha lanterna, por exemplo, surgiu dentro de uma sala no porão que eu nunca usava, enquanto o relógio estava pendurado no espelho do banheiro, como se alguém o tivesse deixado ali de propósito. Não fazia sentido. Comecei a ficar mais atento, tentando evitar que mais coisas desaparecessem,
mas parecia que quanto mais tentava, mais frequentemente os objetos sumiam. Certa noite, durante minha ronda, ouvi um som metálico vindo do porão. Achei que fosse um invasor, então desci para verificar. O barulho era contínuo, como algo sendo arrastado. Quando cheguei ao porão, o lugar estava vazio, exceto por uma pequena chave no centro da sala. Era a mesma chave que havia desaparecido dias antes. Peguei a chave do chão, tentando entender como ela tinha parado ali. No entanto, antes que pudesse fazer qualquer coisa, ouvi passos, claros e nítidos, vindo de trás de mim. Virei rapidamente, mas o corredor estava vazio. O som dos passos, pesados e lentos, continuava ecoando pelo prédio. Subi correndo as escadas em direção ao andar térreo, seguindo o barulho, o coração acelerado, a mente girando com várias perguntas. Quando cheguei ao meu posto de trabalho, o som dos passos cessou abruptamente. Foi então que algo me paralisou. A chave que eu tinha acabado de pegar no porão estava sobre a minha mesa, no exato lugar de onde ela tinha sumido dias antes. Olhei ao redor, o prédio estava deserto, mas aquela sensação de ser observado era quase sufocante. Com a chave de volta na mesa, comecei a duvidar da minha própria sanidade. Como ela poderia ter reaparecido ali? Decidi verificar as câmeras de segurança, buscando uma explicação racional para o que estava acontecendo. O que vi me deixou sem palavras. Em uma das gravações, a chave parecia sair do meu bolso sozinha. Sem ninguém por perto, ela simplesmente flutuou pelo ar, atravessou o corredor e desapareceu pela porta do porão. Não havia ninguém manipulando a chave, e o movimento era lento e assustadoramente preciso. Desde aquele dia, parei de questionar quando os objetos desaparecem. Algo no prédio parece brincar com meus pertences, e eu não faço mais questão de descobrir o que ou quem é. Meu nome é Marcos, e sou treinador de futebol amador há anos. Sempre usei o mesmo apito em todos os treinos, um presente de um amigo que jogava comigo na juventude. Era simples, mas tinha valor sentimental. Há alguns meses, esse apito desapareceu. Procurei por ele em todos os lugares, no campo, no vestiário e até dentro do meu carro. Nada. Achei que tinha perdido de vez e não dei muita importância. Comprei outro e continuei com a rotina. Porém, poucos dias depois, o novo apito também sumiu. Foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas. Depois que o segundo apito desapareceu, comecei a ficar intrigado. Procurei em todo lugar, mas parecia que ele simplesmente havia sumido da mesma forma misteriosa que o primeiro. Comecei a achar que alguém estava pregando uma peça, mas ninguém do time parecia saber de nada. Mesmo assim, resolvi comprar outro apito e seguir em frente. O problema é que, com o passar dos dias, outros objetos também começaram a desaparecer. Meu relógio de pulso sumiu da minha casa e reapareceu dias depois no banco de reservas do campo. Minhas chaves desapareceram de cima da mesa e surgiram dentro de uma das bolas de treino, algo completamente impossível de ter acontecido por acidente. As coisas estavam ficando fora de controle. Parecia que os objetos estavam sendo movidos por algo ou alguém, mas sempre de forma estranha, reaparecendo em locais improváveis. Eu já não sabia mais o que pensar. Foi então que, numa noite tranquila, enquanto tentava dormir, ouvi um som familiar que me gelou a espinha, o apito. Levantei-me rapidamente, ainda meio confuso, mas o som do apito era inconfundível. Vinha da sala. Meu coração disparou, mas, tentando manter a calma, fui até lá para conferir. Quando acendi a luz, o som cessou imediatamente, mas o que vi me deixou paralisado. No centro da mesa da sala, todos os objetos que haviam desaparecido nas últimas semanas estavam empilhados de forma estranha. Os apitos, o relógio, as chaves e até as chuteiras, tudo junto como se tivessem sido cuidadosamente colocados ali. Foi então que, para meu horror, vi o apito no topo da pilha começar a girar lentamente, sozinho. O som do apito voltou a ecoar, mesmo que ninguém o estivesse tocando. O apito girava, como se estivesse sendo manipulado por algo invisível. Fiquei paralisado, incapaz de entender o que estava acontecendo, enquanto o som ficava cada vez mais alto e ameaçador. Enquanto o apito girava e o som aumentava, senti um calafrio percorrer minha espinha. Tentei me aproximar, mas meu corpo hesitava, como se soubesse que algo estava profundamente errado. De repente, o apito caiu da pilha com um estrondo seco, e o som cessou tão abruptamente quanto começou. O silêncio que se seguiu foi ainda mais assustador. Quando olhei novamente para a mesa, todos os objetos começaram a se mover lentamente, como se fossem empurrados por mãos invisíveis. Eles escorregaram da mesa e caíram no chão, espalhando-se pelo cômodo de forma caótica. Antes que eu pudesse reagir, ouvi um sussurro baixo e distante, quase imperceptível. Não é seu.
Os objetos desapareceram diante dos meus olhos, como se tivessem sido puxados por uma força invisível para outra dimensão. Desde então, nunca mais encontrei nenhum dos itens perdidos. O apito, as chaves, o relógio, todos sumiram para sempre. Eu nunca soube o que realmente aconteceu naquela noite, mas uma coisa é certa: seja lá o que for, estava claro que não gostava de ser desafiado. Meu nome é Eduardo, sou arquiteto e sempre fui uma pessoa organizada, principalmente com meus pertences. Nunca fui de perder coisas, então, quando meu relógio de pulso desapareceu, achei muito estranho. Era um presente da minha esposa, algo que eu usava todos os dias. Certo dia, percebi que ele simplesmente havia sumido. Procurei por toda parte, no escritório, em casa, no carro, mas nada. Perguntei a colegas de trabalho, revirei gavetas e até voltei aos lugares onde tinha estado nos últimos dias, mas o relógio parecia ter desaparecido sem deixar rastro. Fiquei frustrado, mas tentei seguir em frente, achando que tinha perdido em algum lugar na rua. Alguns dias depois de perder o relógio, comecei a notar algo ainda mais estranho. Outros objetos começaram a desaparecer, coisas pequenas, como minhas chaves, fones de ouvido e até o controle remoto da TV. No início, achei que era apenas distração minha, afinal, todos temos dias corridos, certo? Mas o que me intrigava era o fato de esses itens reaparecerem dias depois, em lugares totalmente improváveis. Minhas chaves, por exemplo, que estavam sempre na mesa de entrada, reapareceram dentro do armário da cozinha. O controle remoto, que eu nunca tirava da sala, apareceu no porta-luvas do meu carro. Tudo estava ficando muito esquisito, mas eu tentava ignorar, acreditando que talvez fosse estresse ou falta de atenção. Uma noite, após um longo dia de trabalho, já deitado, ouvi um som de metal caindo no corredor. Levantei, preocupado, e fui ver o que tinha acontecido. Quando acendi a luz, lá estava, o meu relógio, o mesmo que havia desaparecido semanas antes, parado no meio do corredor. Peguei o relógio do chão, com um arrepio percorrendo minha espinha. O que ele estava fazendo ali? Eu tinha certeza de que ele havia sumido há semanas. Enquanto examinava o relógio, tentando entender o que estava acontecendo, ouvi um som baixo e estranho atrás de mim, algo como um sussurro, mas não conseguia distinguir o que dizia. Virei-me rapidamente, mas o corredor estava vazio. A sensação de ser observado aumentou, e o ar parecia mais pesado, quase sufocante. Foi então que as luzes começaram a piscar, e, para meu choque, o relógio começou a girar sozinho em minha mão, como se estivesse sendo puxado por uma força invisível. O barulho metálico se intensificava, ecoando pelas paredes. Soltei o relógio, mas ele continuou girando no chão, de maneira quase sobrenatural, girando cada vez mais rápido. O som se tornou ensurdecedor, e o relógio parecia estar fora de controle. De repente, o relógio parou bruscamente, caindo de lado no chão. O silêncio que se seguiu foi tão repentino quanto o barulho, deixando a casa em uma quietude inquietante. A respiração ainda acelerada, me abaixei para pegar o relógio. Ao segurá-lo novamente, percebi algo que me fez gelar por completo. O mostrador mostrava a data do dia seguinte, e os ponteiros estavam congelados, como se o tempo tivesse parado. Tentei ajustar o relógio, mas ele não respondia. A sensação de que algo além do comum estava acontecendo era inegável. Desde então, objetos ainda desaparecem e reaparecem de forma aleatória, mas nunca com a mesma intensidade daquela noite. O relógio, no entanto, nunca mais voltou a funcionar. Ele continua parado, preso em uma data que nunca chegou. Agora, toda vez que olho para ele, me pergunto: será que ele estava tentando me avisar de algo?